Olá, alunos, com vocês? Eu sou o professor José Carlos da disciplina de Matemática e na aula de hoje nós iremos estudar as relações métricas num triângulo retângulo. Mas antes da gente adentrar nesse conteúdo, perceba que a gente vai estudar as relações métricas apenas num triângulo retângulo. Então, é um tipo específico de triângulo. Para a gente poder ter uma noção generalizada, mais geral, acerca do conteúdo que nós vamos estudar, nós vamos fazer uma breve revisão sobre a classificação de triângulos. Perceber que não existe apenas esse tipo de triângulo, beleza? Então vamos aqui para a classificação dos triângulos. Então, gente, acontece o seguinte: os triângulos eles podem ser classificados de acordo com a medida de seus lados e de acordo com a medida de seus ângulos internos. Então eu tenho dois tipos de classificação. De acordo com a medida de seus lados, eles podem ser classificados em três, que é o triângulo equilátero, escaleno e isósceles. E de acordo com a medida de seus ângulos internos, ele pode ser classificado em mais três, que são os acutângulos, obtusângulos e os retângulos, que é o nosso objeto de estudo. Então, os triângulos podem ser classificados a partir da medida de lados e ângulos, podendo ser basicamente de 6 tipos. No total são 6 classificações. Então, gente, primeiramente, vamos classificar de acordo com a medida de seus lados. E o primeiro tipo de triângulo que nós temos, a classificação, é o triângulo equilátero. Em outras palavras, o que é um triângulo equilátero? É o triângulo que possui os três lados iguais, né? Os triângulos equiláteros são classificados a partir das características das laterais, ou seja, laterais são lados. Apresentam três lados que são exatamente do mesmo tamanho, ou seja, iguais, congruentes. Essa palavra congruência, congruente significam iguais, beleza? Mesmo tamanho. Então tá aqui. A segunda classificação é do triângulo isósceles. O que é um triângulo isósceles? O triângulo isósceles é aquele triângulo que possui dois lados iguais e um terceiro lado diferente, beleza? Também referente ao tamanho dos lados. A classificação do triângulo isósceles se dá por meio da presente característica. São dois lados com a mesma medida, apresentando, portanto, dois dos três lados exatamente iguais. Ou seja, tem dois lados iguais e um diferente. Quando eu tenho os três lados iguais, ele é equilátero. Quando ele possui apenas dois lados iguais, ele é isósceles. E o terceiro tipo, a terceira classificação, é de um triângulo escaleno. O que é um triângulo escaleno? É o triângulo que possui os três lados diferentes, de tamanhos diferentes. Tá? As três laterais, uma com um tamanho diferente da outra. Então, se os três lados são iguais, ele é equilátero. Se eu tenho apenas dois lados iguais, isósceles. Se os três lados são diferentes, ele é um triângulo escaleno. Então, essa é a classificação de acordo com a medida dos lados. Classificando agora os triângulos de acordo com a medida dos seus ângulos internos, eu tenho primeira classificação, triângulo acutângulo. O que é um triângulo acutângulo? Triângulo acutângulo é aquele que possui os três ângulos internos, sendo ângulos agudos. Professor, o que é um ângulo agudo? Ângulo agudo, gente, é aquele ângulo cuja sua medida é inferior a 90 graus. É menor que 90 graus? Então ele é um ângulo agudo. Então você vai perceber aqui, ó, que esse ângulo aqui mede 60, menor que 90. Esse ângulo mede 40, menor que 90. Esse ângulo aqui mede 80, é menor que 90. Então os três ângulos são agudos? Sim, professor. Então esse triângulo ele é acutângulo, beleza? Segundo tipo de triângulo é o triângulo obtusângulo. O que é um triângulo obtusângulo, professor? É o triângulo que possui a medida de um ângulo obtuso. Um ângulo obtuso. Professor, o que é um ângulo obtuso? Ângulo obtuso é aquele ângulo que a sua medida ela é maior que 90 graus e menor que 180 graus. Então, se você estiver analisando esse triângulo, acha, olha, professor, tem um triângulo aqui cujo seu ângulo interno, né? Existe aqui um ângulo interno cuja sua medida é 120, ou seja, é maior que 90, menor que 180. Então, esse ângulo aqui é chamado de ângulo obtuso. Se o triângulo ele possui um ângulo obtuso, ele é classificado como obtusângulo. Sendo, gente, que uma coisa que eu não falei que eu espero que vocês ainda lembrem, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus, tá? Então, em um triângulo eu só consigo ter um ângulo obtuso. Beleza? Então, se tem esse ângulo obtuso, o que é um ângulo obtuso? Maior que 90 graus, menor que 180. Então, o triângulo é chamado de obtusângulo. Se o triângulo possui os três ângulos agudos, ele é chamado de acutângulo. E agora, por último, nós temos o triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? O triângulo retângulo é o triângulo que possui um ângulo reto. E o que é um ângulo reto? É um ângulo cuja sua medida é 90 graus. Simbolicamente, gente, o ângulo reto ele é representado assim, ó, por um quadradinho e um pontinho no meio. Isso aqui é um ângulo reto, mede 90 graus. Então, se um triângulo possui um ângulo interno reto, ele é chamado de retângulo. Lembra, a soma dos ângulos internos, dos três ângulos internos, equivale a 180 graus. Num triângulo, eu só consigo ter um ângulo obtusângulo ou um ângulo retângulo. Se ele não tiver um ângulo obtuso, né? E se não tiver um ângulo reto, ele vai ter três agudos, e ele vai ser acutângulo. Então, ou ele pode ser acutângulo, três ângulos internos agudos,
Ou ele vai ser obtusângulo com um ângulo obtuso, ou então ele vai ser retângulo com um ângulo reto. Então, tudo que a gente for estudar a partir dessa semana vai ser em cima desse tipo de triângulo, que é o triângulo retângulo, que possui um ângulo reto. Um ângulo reto é aquele cuja sua medida equivale a 90 graus, beleza? Então vamos agora para as relações métricas no triângulo retângulo. Você já consegue distinguir o triângulo retângulo dos outros tipos. Bem, as relações métricas no triângulo retângulo são partes da geometria plana e se relacionam às medidas correspondentes em triângulos retângulos. Dessa forma, a expressão encontra medidas não conhecidas de um triângulo. Assim conseguimos encontrar catetos, a hipotenusa, a partir da semelhança entre figuras. Aí, se você leu e não entendeu nada, eu vou tentar lhe dizer o seguinte. Essas relações métricas são relações que equivalem às medidas dos lados de um triângulo retângulo. Para que vão servir essas relações métricas, professor? Você tem um triângulo retângulo, você tem quantos lados? Você tem 3 lados. Em algumas situações, ele vai te dar a medida de 2 lados e vai te pedir para tu calcular a medida do terceiro lado desse triângulo. Então, o objetivo é esse. É você usar as relações para encontrar a medida desse terceiro lado, certo? É isso. De maneira simples é isso, tá? Então aqui, quais são os elementos de um triângulo retângulo? É importante isso, tá? Para poder fazer tudo isso que ele acabou de falar aqui no texto que eu resumi para vocês, eu resumi de maneira prática, que é você... Para que eu vou utilizar a relação métrica, professor? Para que serve? Qual é o objetivo? É eu ter um triângulo, né? Ou então uma situação que represente um triângulo, porque no dia a dia nós temos várias situações que pode representar um triângulo. Não, professor, eu não consigo visualizar não. Imagine aí que você vai trocar uma telha, né, na sua casa. Você não vai escorar a escada, você está sozinho, você tem aquela escadazinha, aquelas mais rústicas de madeira, né? Você escora ela na parede e sobe. Pois essa escada, juntamente com a parede e o chão, ele forma um triângulo. E é um triângulo retângulo. Se a sua parede não for torta, né, é um triângulo retângulo. Então você tem a ilustração, né, de um triângulo ali acontecendo. Então você pode aplicar as relações métricas para descobrir a medida de um desses lados. Beleza? Então é importante que nós conheçamos, né? É importante ter conhecimento dos elementos de um triângulo retângulo. Então, quais são esses elementos, né? Então, nós temos aqui os elementos, ó. Aqui o triângulo retângulo, tá? De maneira invertida. Nós temos alguns elementos, que é a hipotenusa, que é o lado maior, tá? O lado maior do triângulo retângulo é a hipotenusa. Os dois lados menores são chamados de catetos, ou seja, C e B são catetos. Esse M aqui, ó, que é o segmento aqui que vai dessa extremidade até essa, é chamado de projeção do cateto B sobre a hipotenusa. Esse segmentozinho aqui, ó, que vai dessa extremidade B até esse ponto, que é representado pelo N, é uma outra projeção do cateto sobre a hipotenusa. E o H é a altura relativa à hipotenusa, tá? Aqui você vai observar que esse triângulo aqui ficou invertido, né? Se você comparar com aquele da explicação da classificação. Ele estava em pé e está deitado, está invertido. Então você tem esses elementos. De início, nós vamos focar apenas em um tipo de relação, que é o teorema de Pitágoras, né, que é o mais importante. E aí você não vai precisar dar conta de todos esses elementos, basta apenas a hipotenusa, um cateto e outro cateto. Então vamos lá. Teorema de Pitágoras. Aqui nós vamos estudar apenas uma relação, depois a gente vai estudar o restante, beleza? Então, estudando a relação, que ela ganha um nome, que é uma das relações mais conhecidas da matemática, que é o teorema de Pitágoras. O que é que diz o teorema de Pitágoras? É uma das relações métricas e diz que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, né, da medida da hipotenusa. Ou seja, observe novamente aqui o triângulo retângulo. Para essa relação, a gente só vai precisar desses elementos. Ó. Em todo triângulo, eu tenho 3 lados, claro. O maior lado desse triângulo é chamado sempre de hipotenusa. Os outros 2 lados são sempre chamados de catetos. Então, a primeira coisa, quando eu pego um triângulo retângulo, é observar qual é o maior lado dele. O maior lado receberá sempre o nome de hipotenusa. Os 2 outros lados, claro, os 2 outros menores são chamados de cateto. Então, cateto 1, cateto 2, o B e o C no caso aqui, não é apresentar por letra. E o que é que diz o teorema de Pitágoras? Diz o seguinte, ó, que em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma do quadrado da medida dos catetos. Professor, o que é quadrado? Gente, quadrado é quando você eleva a 2, é uma potência. Quando eu falo quadrado, não é aquela figura geométrica quadrado não, gente, é uma potência. Toda vez que falar em quadrado, você vai imaginar algo elevado a 2, tá? Então, a hipotenusa aqui foi representada pela letra A. Então, o quadrado da medida da hipotenusa, ou seja, A elevado a 2, é igual à soma do quadrado da medida dos catetos. Isso sempre vai funcionar. Essa relação aqui, especificamente, resolve aquele tipo de problema. Ah, eu conheço 2 medidas do triângulo, quero conhecer a terceira? Aplica o teorema de Pitágoras. Porque sempre acontece. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado da medida dos catetos. Ou seja, quem são os catetos? Né? O B e o C? Então vai ficar
b ao quadrado mais c ao quadrado. Sempre, se eu somar b ao quadrado mais c ao quadrado, vai corresponder numericamente a a ao quadrado, que é a hipotenusa. Beleza? Então, essa relação aqui você vai utilizar na resolução de qualquer tipo de problema, sempre que esse triângulo for retângulo. Beleza? Então, vamos aqui observar o exemplo número 1. A figura a seguir é o desenho de um triângulo retângulo feito numa folha de cartolina, tá? Então, o triângulo é isso. Você observa que aqui nós temos um ângulo reto. Por ter esse ângulo reto, nós sabemos que o triângulo é retângulo. Por sabermos que o triângulo é retângulo, nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras. E aí ele diz o seguinte: qual é a medida em centímetros do lado AB? Olha só, gente, o lado AB. Esse lado AB aqui, ele é um cateto ou uma hipotenusa? Ah, professor, eu estou observando que o segmento AB, que o lado AB é o maior lado do triângulo. Se é o maior lado do triângulo, ele é chamado de hipotenusa. Então, o que nós estamos querendo aqui encontrar é o valor da hipotenusa. E aí, professor, eu observei que a gente conhece o cateto, que é o 7, e nós conhecemos outro cateto, que é o 24. Então, se a gente conhece dois catetos e queremos descobrir a hipotenusa, nós podemos utilizar o teorema de Pitágoras. E como é que vai ficar a aplicação do teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma da medida do quadrado dos catetos. Então, vai ficar assim, ó. Tá aqui o quadrado, tá aqui o triângulozinho, o retângulo, né, que a gente representou aqui. Isso aqui é o que a gente quer descobrir, então chamei de x e aqui são os dois catetos, tá? Então vai ficar, ó, a medida da hipotenusa ao quadrado tem que ser igual à soma do quadrado das medidas dos dois catetos. Então a hipotenusa é x, vai ficar x ao quadrado, um cateto vai ficar 7 ao quadrado e o outro cateto 24 ao quadrado. Agora, como nós já estudamos isso em outras séries, né, nós temos que resolver primeiramente aqui as potências. Então vai ficar 7 elevado a 2, gente. 7 elevado a 2 não é 7 vezes 2 que dá 14, não. 7 elevado a 2 é 7 vezes 7. Toda potência é uma multiplicação de fatores iguais. 7 elevado a 2, esse elevado a 2 ele representa o número de repetições do 7. Então, 7 elevado a 2 é 7 vezes 7. Não é 7 mais 7, é 7 vezes 7 que dá 49. Certo? Então, 7 elevado a 2 dá 49. E 24 elevado a 2 é 24 vezes 24, que vai dar 576. Ou seja, x ao quadrado não dá para resolver, né? Que é letra. Então vai ficar x ao quadrado. 7 elevado a 2, ou seja, 7 ao quadrado, é possível resolver sim. 7 vezes 7, 49. 24 ao quadrado é 24 vezes 24, 576. E agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos somar aqui os dois resultados dos catetos, ó. 49 mais 576 vai ficar 625, ou seja, x ao quadrado igual a 625. E agora, professor, como resolver? Bem, nós temos agora aqui uma equação do segundo grau, tá? Toda vez que nós tivermos aqui o elevado a 2, significa dizer que é uma equação do segundo grau. E antes de ser uma equação do segundo grau, isso aqui é uma potência, ó, porque é uma base elevada a um expoente, beleza? Então, o que é que nós vamos fazer? Para resolver, para descobrir o valor do x, toda potência, toda operação, quando ela muda de lado, né, se eu estou somando em um lado, quando ela muda de lado numa equação, ela inverte o sinal da operação. Ou seja, se eu tenho, hipoteticamente, um 2 que está somando em um membro, quando ele muda de lado da igualdade, ele passa a subtrair. Se eu estou multiplicando de um lado, eu mudo de membro, ele vai passar a dividir. Então, se aqui é uma potência, se esse 2 aqui é o expoente de uma potência, se esse 2 mudar de lado, ele não vai continuar sendo potência, ele vai inverter a sua operação. E qual é o inverso da potenciação? É uma radiciação, ou seja, ele vai passar a ser uma raiz quadrada, certo? Por que, professor, raiz quadrada? Porque o expoente é 2. Se fosse um expoente 3, seria uma raiz cúbica e assim por diante. Então vai ficar x igual a raiz quadrada de 625. E qual é a raiz quadrada de 625? Bem, aqui eu estou querendo um número que multiplicado por ele mesmo equivala a 625. E que número é esse? É o 25. E ainda por cima tem alguns alunos que não sabem, tá, resolver a raiz quadrada. Então, de maneira prática, a raiz quadrada de um número, como é que eu calculo a raiz quadrada de qualquer número? Eu vou buscar um outro número que multiplicado por ele mesmo corresponde àquele da raiz. Não entendi, professor. Por que a raiz quadrada de 625 é 25? Porque 25 multiplicado a 25 equivale a 625. Qual é a raiz quadrada do número 100? É 10. Por quê? 10 vezes 10 é 100. Qual é a raiz quadrada do número 4? 2, porque 2 vezes 2 é 4, e assim por diante. Então, nós acabamos de descobrir a medida do maior lado, que vai ser 25. É assim que tu vai aplicar o teorema de Pitágoras, tá? Que é uma das relações métricas do triângulo retângulo. Segundo exemplo, os lados de um triângulo ABC medem 10 centímetros
24 centímetros e 26 centímetros. Você pode afirmar que esse triângulo é retângulo? Gente, sem observar o triângulo, sem olhar para a medida do triângulo, eu tenho como saber se esse triângulo ele é retângulo? Sim ou não? Sim, né, gente? Como, professor, que eu consigo determinar só pelas medidas dos lados se um triângulo ele é retângulo ou não? O que foi que a gente acabou de estudar foi o Teorema de Pitágoras. E o que é que diz o Teorema de Pitágoras? Ele diz o seguinte, que em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma do quadrado da medida dos catetos. Mas, professor, aqui eu não tenho uma figura, professor, desenhada. Se eu não tenho uma figura, eu não tenho como saber quem é a hipotenusa. Tem. O que foi que nós vimos lá nos elementos? Vimos o seguinte, que a hipotenusa sempre será o maior lado. Então, se eu tenho 3 lados, eu vou identificar quem é o maior. Quem é o maior aqui? Né? O 26? Então, ele é o maior lado. Então, ele é a hipotenusa. Se eu já sei quem é a hipotenusa, os outros 2 lados são catetos. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou aplicar o Teorema de Pitágoras. Ó. A hipotenusa é 26. Os 2 catetos é o 10 e o 24. Então, tá aqui, ó, 26 ao quadrado igual a 10 ao quadrado mais 24 ao quadrado. Se o lado de cá da igualdade for igual ao lado de cá da igualdade, aí a sentença é verdadeira. Se a sentença é verdadeira é porque ali eu tenho um triângulo retângulo. Se os 2 resultados forem diferentes, então o teorema ele falhou. E aí eu não terei um triângulo retângulo, né? Então vai ficar aqui, ó, hipotenusa ao quadrado, ou seja, 26 ao quadrado, igual a cateto ao quadrado. O primeiro cateto aqui é o 10. Professor, e se eu colocar 24 aqui, vai ser o mesmo resultado, gente. A ordem dos catetos não vai influenciar em nada no cálculo, certo? Então 10 ao quadrado é o 10 vezes 10, que já está 100, 24 ao quadrado, 24 vezes 24. Então aqui, ó, 26 ao quadrado é 676. Como, professor? Não entendi. Faça o cálculo, pegue uma calculadora, ou melhor, pegue uma folha, uma caneta, um lápis e vá fazer o cálculo. Multiplique 26 vezes 26, 676. 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100, mais 24 ao quadrado, 24 vezes 24, 576. Agora o que é que eu vou fazer? Esse lado aqui já tem o resultado, é 676. Agora o que é que eu vou fazer aqui após a igualdade? Vou somar 100 com 576. Ao somar 100 com 576, eu vou obter também 676. E aqui não é uma igualdade, gente. 676 é igual a 676. Como os valores foram numericamente iguais, significa dizer o quê? Que realmente o teorema funcionou. Se o teorema funcionou, é porque aqui nós temos um exemplo de triângulo retângulo. Então, o que é que você pode deduzir? Que sim, esse triângulo ele é retângulo. Beleza, gente? Então, até a próxima aula.